Olá, alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um tema que toca muito profundamente a todos nós, nos nossos corações, que é mamães. Vamos falar das mamães, vamos falar da maternidade, do amor que nada espera, né? Que tudo tolera, que tudo aceita, do amor gratuito, acolhedor, infinito. E para falarmos disso, vamos pedir o amparo de Jesus e dos bons espíritos que sempre nos assistem, para que esses momentos fiquem para nós como marcas indeléveis em nossos corações. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Pedimos as tuas bênçãos para hoje falarmos da maternidade, falarmos do afeto, da abnegação, da renúncia em prol do cuidado de nossos irmãos, que por vezes nos são confiados como filhos. Pedimos-te, Senhor Jesus, o amparo dos bons espíritos para que possamos também descortinar a nossa própria intimidade para alcançarmos a profundeza onde repousa o amor em semente divina a vibrar no coração de todos os filhos de nosso Pai. Pedimos-te, Senhor Jesus, que nos ampare neste momento, dilatando nossa capacidade de compreensão, de reflexão, de autoidentificação, e pedimos a Ti, querida Maria, Mãe de toda a humanidade, que nos sustente, porque falaremos de Ti e de todas as mães. Tua bênção, Deus nosso Pai, para este momento que se inicia. Que assim seja. Então, queridos amigos, hoje nós vamos começar falando um pouquinho, trazendo um pouquinho para os nossos corações o relato de Humberto de Campos, dos momentos derradeiros da vida física de Maria com Jesus, que a gente encontra no livro No Roteiro de Jesus, pela psicografia do Chico Xavier, sob o título Escrava do Senhor. Então Humberto de Campos nos diz que quando João se aproxima de Maria e anuncia que Jesus foi detido, Maria ficou consternada, com o coração opresso. Entrou imediatamente em prece, rogando a Deus que lhe poupasse o filho. Jesus não era o enviado pelos anjos, aquele Messias que tiraria a humanidade do processo de dor, que aliviava os aflitos, que socorria os doentes, os enfermos. Ela confiava que Deus lhe pouparia o filho. E ficou ali recolhida em oração, confiante de que tudo passaria. Logo mais chega João novamente. E João diz que Jesus agora foi encarcerado. Estava preso. Maria volta em oração, agora em prantos, implorando o favor do Pai Celestial. Ela queria enfrentar essa situação desassombradamente, pautada na fé, sem temores, mas ela sofria já intimamente como mãe. Pensava em ir interceder por Jesus, mas como uma mulher pobre, humilde, simples, quem das autoridades na época iria lhe dar ouvidos, né? Não, mas ela confiava.
ela não seria ouvida, mas Deus falaria. E aí seria ouvido e salvaria Jesus da prisão. Bem, manteve-se vigilante mais uma vez essa mãezinha, né? Guardando Jesus, guardando Deus no coração, ela se afasta, sai da casinha, entra na rua, dirige-se até o cárcere onde estava Jesus recluso e tenta falar com Jesus, mas os soldados impedem que ela se aproxime, que ela entre no cárcere. Entra a noite alta e segue a mãezinha, orando, velando, suplicando a Deus que proteja o filho dela. Chega João novamente como portador das más notícias, trazendo novas dificuldades que Jesus vinha enfrentando. Jesus havia sido acusado pelos sacerdotes e Pôncio Pilatos, hesitando entre os comandos da lei e as exigências do povo, decidiu mandar Jesus para Herodes, para que Herodes decidisse. Maria, então, não conseguiu se conter e saiu em busca de Jesus. Queria tê-lo perto dos seus olhos. Abrigou-se num manto discreto, seguiu a via pública e, multiplicando as rogativas dela a Deus, aos céus, aos anjos dos céus, ela vai novamente em busca de Jesus. Ela segue para o palácio de Herodes em busca de saber notícias do filho. Ela tinha certeza que seria tocado Herodes no coração. Algo aconteceria que ele seria tocado no coração. Ele com certeza iria modificar a decisão do povo e não deixar que Jesus fosse martirizado, iria libertá-lo, né? Mas quando ela chega lá no palácio, ela encontra Jesus humilhado, vestido numa roupa humilhante, de ironia, uma túnica de ironia, né? Carregava nas mãos uma cana suja, né? À maneira de cetro, e também lhe haviam colocado na fronte uma coroa de espinhos. Maria se aproxima do filho e tenta, no meio de toda aquela multidão, se aproximar para retirar os espinhos, limpar-lhe o sangue que escorria pelo rosto. E Jesus, de longe, lhe envia o olhar mais significativo de toda a sua existência. Em silêncio e pelo olhar, ele convocava a mamãe Maria ao silêncio da prece e da confiança em Deus. O coração estava apertado já, vendo o filho em sofrimento e em humilhação. Ele não era a luz de Israel? Lembrou dele na infância, amparado pelos anjos, quando foi retirado da sua terra pela perseguição de Herodes. Estava sempre amado, amparado. Não, ela tinha que confiar em Deus. Ele seria liberto. Em qualquer momento, tudo isso, todo esse panorama difícil se mudaria. Até que Jesus foi conduzido novamente e rodeado de uma multidão que pedia, que escarnecia, pedia sua morte, ele cuspia, ele humilhava. Ele foi levado novamente diante de Pôncio Pilatos. Maria confiava que Deus agora iria inspirar o juiz para que ele tomasse uma decisão de libertar Jesus. Pôncio Pilatos, num esforço extremo, ele tenta salvar o acusado. Ele convidou a turba que estava ali enlouquecida a escolher entre Jesus e Barrabás, um ladrão, um malfeitor, né? Que também estava ali preso, detido. Mas qual não foi o tormento da mamãe quando a multidão grita:
Libertem a Barrabás. Crucifique Jesus. Maria quase desfalece. Seu coração de mãe estava pequenininho, opresso. O que seria do futuro de seu filho? Por que aquilo? Onde estavam esses anjos, luminosos que sempre protegeram Jesus? Ela então desata as lágrimas, acompanhando Jesus no seu calvário, que caminhava já com dificuldade, carregando o peso da cruz, um corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas. Maria avança, tenta oferecer qualquer auxílio a Jesus, mas a turba e os soldados a impedem, rodeando o condenado divino. Angustiada, Maria lembra ainda de Abraão e dos momentos derradeiros em que o filho ia ser conduzido ao martírio, mas que no instante derradeiro o Senhor determinou o contrário, e aí o pai de Israel regressou ao santuário doméstico coberto de triunfo. Certamente Deus faria isso com Jesus. Certamente no momento derradeiro ele seria libertado, ele não seria crucificado. Jesus desceria do Calvário, vitorioso para o seu amor. No entanto, mais uma vez dolorosamente surpreendida, Maria vê Jesus ser levantado no madeiro infamante. Diante de Jesus, aos pés da cruz, ouve as últimas palavras de Jesus dizendo: Mãe, eis teu filho, reportando-se a João. Filho, eis tua mãe. Até que ele pende a cabeça e Maria despede-se do filho em profunda dor. Maria estava cansada, desalentada, apesar de que ainda mantinha os pensamentos em prece. Mas de repente ela sentiu que se assenhoreou dela uma calma, novas forças. Ela foi tomada de um novo ânimo. Começou a povoar seus pensamentos a recordação de Jesus pequeno. Lembrou da infância, da vida, passando por seus pensamentos tudo quanto viveu com Ele, as promessas de Deus. E então ela se deu conta. Ela se deu conta que sim, Jesus era seu filho, mas antes de tudo ele era um mensageiro de Deus. Que ela estava possuída de desejos humanos e que queria que Deus lhe atendesse nos seus desejos humanos. Mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. E ele lhe atendeu sim, atendeu a rogativa de Maria, seguramente. Mas dentro dos seus planos divinos. Então Maria, compreendendo a perfeição e a misericórdia, a justiça infinita do Pai Celestial, ela se ajoelha diante da cruz e do Filho, cujo corpo já estava inerme, e profere mais uma vez a derradeira palavra, a derradeira frase: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Este Espírito Maria nos convida às reflexões mais profundas a respeito da maternidade. Maria sentia-se capaz de cuidar de Jesus. Jesus que caminhava sobre as águas, que acalmava as tempestades. Jesus que fazia cegos de nascença enxergarem, paralíticos andarem, que ressuscitou Lázaro. Maria queria cuidar de Jesus.
mãezinha zelosa, renunciava a tudo quanto fosse necessário para cuidar daquele filho. Ao ver o filho em sofrimento físico, a mãezinha tudo daria para tê-lo nos braços. E apesar de pequenina como ela se sentia, ela estava extremamente amparada por Deus e todas as suas rogativas alçadas aos céus foram ouvidas. Maria era mãe, essa mãe que suporta, que reúne forças, que vence a si mesma para amparar o filho. Esse sentimento tão puro, tão doce. Ela era capaz, sim, de cuidar de Jesus, apesar de pequenininha, né? Diante de Jesus, o Espírito Crístico. Apesar dessa mulher do povo, simples, ela era capaz de cuidar de Jesus. Ela era capaz de lhe dar amor, afeto, confiança, carinho, todas as pérolas que a relação materna é capaz de trazer. Pensando nisso, nos surge aquela reflexão, né? Será que esse sentimento materno é instintivo? Será que é sentimento, virtude construída? O Espírito da Verdade responde isso pra gente, né? Ele foi questionado por Kardec a respeito de se esse amor materno seria instinto ou se seria virtude. Na questão 890, o Espírito da Verdade responde lá no Livro dos Espíritos que é os dois. O Espírito da Verdade traz assim: a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Aqui nós estamos no campo dos instintos, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Ele cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Então a gente vê lá o cachorrinho, né? Aprendeu a comer sozinho, andar sozinho, se cuidar, acabou o cuidado. No homem ele persiste pela vida inteira. Ai, quantas mães a gente vê que o filho tem 50 anos e a mãe tá preocupada se ele comeu, como ele comeu, se tá bem, se dormiu bem. Sofre com as angústias do filho. O filho que já é pai, a filha que já é mãe, e a mãe sofre com as suas angústias, com seus medos, com as suas dificuldades. Renuncia em tudo quanto possível para garantir-lhes o bem-estar, a felicidade. Né? E comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Quantas mães, né? Quantas histórias de mães que deixam de comer para que seus filhos comam. Eu me recordo de uma história de uma mamãe que não sabia nadar. E quando viu o filho caído no açude, se debatendo, se afogando, ela não hesitou, não pensou duas vezes, ela pulou no açude, mesmo sem saber nadar, e não se sabe de onde ela tirou essa capacidade. Nós sabemos, né? São dos conhecimentos de vidas anteriores do espírito, mas ela não sabia de onde tirou a capacidade de nadar e conseguiu nadar e salvar o filho do afogamento. Colocar-se em risco, né? Quantas noites em claro. Esses dias eu estive pensando, nós estamos em época de pandemia, precisamos de um isolamento. E eu tenho uma filha que não mora comigo mais, já é uma adulta, né? Uma mulherona. Ela mora em Guarulhos, essa minha filha. E ela está sozinha lá, ela trabalha lá, é professora. Está sozinha lá. E ela falou assim: mãe, eu não tenho como ir para aí, né? Para ficar com vocês no isolamento, porque eu tenho alguns trabalhos que ainda permanecem aqui e tenho os meus gatinhos, né? Que são os filhinhos dela. Né? Ela falou: eu não tenho condição de ir agora, né? E eu fiquei pensando: meu Deus, mas como será, né?
Ela falou assim para mim: mãe, eu nem vou também, porque aqui a minha região tem mais contágio, mais casos, né, de Covid. Eu tenho medo de contaminar vocês. Fique tranquila que aqui tá tudo bem, né? Puxa, eu fiquei pensando, se ela ficar doente, eu não penso duas vezes. Não existe Covid, não existe nada que vai me manter aqui. Eu vou buscar essa menina, vou cuidar dela. Ainda que isso me coloque em risco, não tem problema. Eu jamais deixaria minha filhinha doente, sozinha. E é esse movimento que a mãe sente como quase como que impossível de frear, né? Um movimento fortíssimo de sentimento, de cuidado, de manutenção dessa vida, que extrapola os instintos. É um sentimento insofreável. Isso me leva a uma reflexão. E continuando aqui, antes da gente entrar na reflexão, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo, hein? Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal, né? Me leva a refletir que nem todas as mães muitas vezes expressam esse afeto. Há muitas mães que têm dificuldades de expressar esse afeto. E nesse momento, o Espírito da Verdade diz que aí está a experiência, o resgate, a provação que o filho tem que experimentar. Não isentando essa mãe, lógico, da responsabilidade do desamor. Mas, de qualquer maneira, é uma oportunidade para este espírito materno de viver, inicialmente impulsionado pelo instinto de cuidado, as expressões mais doces de amor e de afeto, através da maternidade. Outra reflexão interessante é que fica parecendo que no afeto materno, somente no afeto materno nós teríamos a possibilidade de viver esse sentimento tão puro, tão doce, né? E que na paternidade isso não seria possível. Isso não é uma verdade, né? Apesar de que na maternidade nós temos essa característica trazida pelo Espírito da Verdade, do instinto aliado à virtude. Mas aqui fica uma reflexão interessante. O Espírito reencarna nas diversas reencarnações sucessivas, ora como homem, ora como mulher. Então o homem já teve suas experiências na maternidade e vice-versa. E é por isso que a gente observa tantas expressões de afeto, tanto nos homens quanto nas mulheres, dentro do exercício da maternidade e da paternidade. E nós também muitas vezes observamos certas inabilidades no exercício da maternidade em alguns espíritos que hoje são mamães, são mulheres, né? Que são experiências que ele ainda está galgando, que esse espírito ainda está construindo. E às vezes vivenciou diversas, centenas de reencarnações dentro da experiência masculina, angariando recursos de aprendizado naquela experiência masculina, né? E quem não tem a mamãe? Como fica? Nós estamos sozinhos? Como ficamos sem? Como nos desenvolvemos sem esse afeto? É interessante. Jesus convida Maria Madalena ao exercício da maternidade para que ela possa vencer a si mesma, para que ela possa modular e entender a ânsia de amor que ela tinha. E Madalena diz a Jesus assim: mas Senhor, eu não tenho condição de ser mãe, então eu estou perdida. E aí Jesus convida Madalena a ser mãe dos filhos de outras mães. Não existe uma única pessoa desprovida totalmente de amor de mãe.
não existe. Ainda que nós estejamos órfãos numa existência física, há muitas Madalenas no mundo que dispensam para nós as pérolas da maternidade. Há muitas Madalenas, porque todas as mulheres são mães. Todas as mulheres são capazes de sentir dentro do seu coração o sentimento de maternidade, o afeto, a expressão mais pura desse sentimento, dessa virtude. Todas as mulheres são capazes de se abnegar. E sempre há na existência de um espírito mulheres que passam por sua vida, ainda que de forma rápida, ainda que parece que insuficiente, mas passam por sua vida, mulheres que dão as pérolas da maternidade para este espírito. Todos nós temos mães. Sejam elas mães biológicas, sejam elas mães do coração, sejam elas todas as mulheres que passam por nós. Todas as mulheres, porque todas são mães. É interessante que nós temos mães muito conhecidas, né? A gente tem a Irmã Dulce, a gente tem a mãe Madre Teresa de Calcutá, né? A gente tem várias outras mães aí dentro da humanidade que nos remontam, né, esse amor, esse cuidado, né? Mas a gente tem as mães não conhecidas da humanidade, que não são as famosas, né? Mas são conhecidas do nosso coração. A gente tem a mãe Dona Helena, a mãe Alcinda, a mãe Tianê, a mãe Ana, a mãe Francisca, a mãe Viviane, a mãe Tânia, a mãe Júlia, a mãe Silvia. A gente tem tantas mães. Porque essa expressão de amor que todos nós somos capazes de dar e receber, ela faz parte do ser. Então, quantas mães existem? Eu citei, dentre esses nomes, citei várias mães que eu tenho. Eu tenho minha mamãe ainda encarnada e com quem eu posso desfrutar de momentos felizes ainda aqui encarnada. E sei que vamos desfrutar de outros momentos também no mundo espiritual. Mas eu também tenho uma mãe Tianê, que foi uma tia que me deu muito amor de mãe, me cuidou demais. E outros tantos nomes que eu citei, Viviane, Tânia, Francisca, Júlia, Silvia, que são espíritos que transbordam amor de mãe para o meu coração de filha. As mulheres são todas mães. Então nós somos capazes de receber este amor materno e somos capazes de dar este amor materno, tanto homens quanto mulheres, porque isso é da essência do ser. Nasce na ganga do instinto na mulher, na feminilidade, e se alastra no campo da virtude para todos os seres, em ambos os sexos, homem ou mulher. É interessante que Chico traz uma frase que ele fala assim, que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Linda essa frase, né? Chico, na sua doçura, era uma grande mãe. E o Chico me fez pensar com essa frase que certamente a mãe tem um combinado com Deus, sabe? Ela se compromete a receber os filhos de Deus como Maria fez com Jesus e cuidar deles como filhos. Recebe esses filhos para, no sentido físico, auxiliar esses filhos de Deus a vencerem este mundo de dificuldades, dando para eles o maior dos ensinos, a maior das ferramentas para essa vitória física, que é o amor verdadeiro. Como é gostoso sentir que somos amados do jeitinho que somos queridos.
É interessante quando, por exemplo, a gente vê no Poder Judiciário as mães, às vezes o filho é preso, cometeu atrocidades, aos olhos do mundo é um infeliz. A mãe chega lá doce, pedindo por aquele filho, e ela sempre fala: mas senhor, doutor, né? Para juiz, para promotor, para advogado, para delegado: doutor, você não sabe, doutora, como ele é um bom menino, ele está envolvido por más influências, são amiguinhos que fazem coisas erradas e ele acabou aceitando, mas ele é um bom menino, me ajuda a ajudar meu filho. Esse filho não tem o que ele faça que afaste esse amor de mãe. E que todos nós somos capazes de expressar, e que todos nós recebemos em diversos momentos da nossa vida. Como é gostoso estar com pessoas que nos amam do jeito que somos, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos erros, apesar do tanto de vezes que às vezes decepcionamos essas pessoas, e elas nos amam assim mesmo. E o quanto nós somos capazes de amar a si mesmo, a todas essas pessoas. E aí eu fiquei pensando que para que a mãe pudesse exercer essa profissão da maternidade, Deus deu alguns diplomas, algumas formações para ela, sabe? A começar que a mãe é uma grande fofoqueira. Porque ela conta tudo para Deus. Deus sabe tudo, ela conta tudo. Tudo ela reporta ao Criador. Com aquela doçura, com aquela súplica que alça os céus em favor do filho. Quantas intercessões, né? A gente vê dentro de toda a literatura espírita das mamães pelos filhos. Quantos espíritos mergulhados há séculos, 5, 6, 7 séculos, no desequilíbrio, acreditando-se maus, vertendo mal, e a mãe espera pacientemente o momento em que ele se entedia do mal. E naquele momento ela encontra a abertura e ela roga a Deus, e ali ela inicia a sua intercessão, amparada por uma escolta de anjos celestes, para salvar, para socorrer aquele filho que abre as portas ao sentimento. Quantas vezes vemos isso nas reuniões mediúnicas? Quantas vezes vemos isso nas literaturas espíritas e nos relatos de tantas experiências de amor, né? A mãe, ela também é uma grande advogada, porque ela não só leva a mensagem para Deus das coisas que o filho anda fazendo, mas ela advoga em causa dele. Ela advoga, ela luta por este filho. Ela mostra tudo que ele tem de bom para atenuar todas as faltas que ele cometeu. Ela também é uma enfermeira e médica. Já repararam que mãe tem remédio para tudo? Para tudo ela tem um jeito. Parece que ela tem uma inspiração divina que num determinado momento ela dá um sopro na gente e aquele sopro alivia a dor. A mãe também é uma médica daquelas que é de plantão, que costuma chegar antes da ambulância. Parece que ela tem a capacidade de, quando o filho está sentindo alguma coisa, antes mesmo que ele pense que ele pode ter algo, ela já está sentindo o que ele sente. E ela manda uma mensaginha: filho, tudo bem? Tá tudo bem por aí? Né? Também é uma professora sem palmatória, né? Mesmo que ela tenha que, eventualmente, ao dar algum castigo, alguma repreensão, esse castigo, essa repreensão vem com tanto amor, com tanta doçura, que vira quase uma goiabada. É uma jardineira também por excelência, porque ela sabe, de um jeito todo especial, cultivar as flores do coração desses espíritos que Deus confiou para ela como filhos. E por fim, eu acho que ela também é um remédio. A mãe é um remédio à cura do Alzheimer.
porque não há uma só mãe que não seja lembrada nas dores, nas dificuldades da vida que o filho enfrenta, mas também neste dia, onde se comemora, como o Dia das Mães, a vida e o amor. Queridas mamães, queridos filhos, queridos amigos, queridos papais, para todos nós, este dia é o dia de lembrarmos que a maternidade é a expressão de amor mais doce, mais pura, que podemos experimentar neste estágio evolucional. Abracem-se, amem-se, abraços virtuais se a mamãe está longe. Lembrem de todas as mães, lembrem-se das mães que não têm os seus filhos com ela hoje, das mães que não têm filhos biológicos, mas é mamãe de todos. Vamos nos cumprimentar neste dia e sempre. Vamos devolver o afeto que recebemos tão grande. Vamos persistir no carinho, no cuidado, como a maternidade nos ensina, como as mamães nos ensinam. Vamos dedicar a nossa existência aos nossos irmãos através deste cuidado. Porque é esse movimento que nos torna luz. Mamães do mundo todo, que Jesus as abençoe muito e que possamos transformar todos os dias do ano em dias das mães. Vamos encerrar este momento com uma prece, pedindo a Deus por todas. Querido Jesus, querida Maria, trazendo para nós na terra essa expressão doce, pura de amor. Pedimos que espalhe sobre a terra flores perfumadas da nossa gratidão. Gratidão a todas as mães que carregam em seus ventres os filhos que recebem de Deus, que esperam pacientemente pelo nascimento, que cuidam, que se dedicam, que amamentam, mães que seguram nas mãos para os primeiros passos, mães que choram lágrimas de medo nas pequenas enfermidades dos filhos e lágrimas de alegria nas pequenas conquistas que fazem. Espalha, Jesus, essas flores por toda a terra, para todas as mães. Todas as mães dos seus próprios filhos, todas as mães dos filhos de outras mães, que possam receber a nossa eterna gratidão. E como mulher, representando as vozes de todas as mulheres do mundo, agradecemos a Ti, Deus, nosso Pai, pela oportunidade da experiência feminina e da maternidade, que a todos nós constrói no infinito amor e nos oportuniza a experiência de viver a mais bela das virtudes,
a abnegação. Obrigada, Senhor, por todas as mães. Obrigada, Deus Pai, pela nossa vida. E pedimos a tua bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos os amigos. Até breve, se Deus quiser. Fiquem na paz de Jesus. Até logo.